Boa tarde a todos. Sou o professor Fábio. Nós vamos para a nossa sexta aula de Geografia, que contempla a habilidade EF 08G18, que é elaborar mapas ou outras formas de representações cartográficas para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modos de vida e uso de ocupação do solo na América e também na África. América estão se referindo só aos Estados Unidos da América. Outras, quando falam americanos, estão se referindo só às pessoas que nasceram e vivem lá. Mas esse termo, na verdade, é bem mais amplo. Teve um artista que chegou a questionar essa maneira de utilizarmos a palavra. Alfredo Já, um artista chileno, em 1987 criou uma animação para passar num painel publicitário eletrônico que fica na Times Square, lá em Nova York. Nesse painel, ele mostrava primeiro essa imagem aqui, representando o território dos Estados Unidos. E depois escrevia, em inglês, isto não é a América. Depois ele apresentava a imagem da bandeira dos Estados Unidos e escrevia, esta não é a bandeira da América. Finalmente, ele terminava a animação com essa imagem aqui, indicando que a América é todo um continente, e não apenas um país. Eu gosto muito dessa obra porque ela nos faz refletir sobre a palavra. Afinal, se a América é todo um continente, todos nós que vivemos aqui somos americanos. Quem nasceu nos Estados Unidos, na Jamaica, na República Dominicana, na Colômbia, no Brasil. Todos nós somos verdadeiramente americanos. Legal, não é? Vamos falar um pouquinho mais sobre a América? Olá, pessoas, tudo bem? Como vocês já viram, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o continente americano. Nessa aula, vocês vão ter a oportunidade de descobrir diversas informações sobre a América a partir da leitura de mapas. Por isso, é importante retomarmos rapidamente algumas coisinhas. Primeiro, onde está localizado esse continente no mapa? Segundo, qual é a sua principal divisão geográfica ou divisão física? E terceiro, qual é a sua principal divisão regional? Assim vai ficar mais fácil você conseguir identificar as informações e entender o que elas significam. Ok? Pois bem, vamos começar então com a localização desse continente no globo terrestre. Olhando aqui esse mapa mundi, onde está a América? Ah, muito bem. Percebam que ela é um continente bem grande, com terras que ficam no hemisfério norte e no hemisfério sul do globo terrestre. Tudo bem até aqui? Ok, vamos para a segunda parte, então. Agora nós temos que olhar a divisão geográfica ou divisão física da América. Como esse é um continente bem grande, definir algumas divisões pode nos ajudar a estudá-lo. A divisão geográfica considera principalmente a localização das terras emersas desse continente, definindo uma América do Norte, uma América Central e uma América do Sul. Você sabe onde começam e terminam cada uma delas? Vou dar um tempinho para você pensar. Pronto? Temos aqui, então, a América do Norte, formada pelos países Canadá, Estados Unidos da América e México.
Depois temos a América Central. Importante destacar aqui que uma parte da América Central é formada principalmente por ilhas. Essa parte insular é chamada de Caribe, e tem países como Cuba e Jamaica. Depois da América Central, nós temos a América do Sul, onde nós estamos. Agora, nós vamos considerar a principal divisão regional do continente americano. Diferente da outra divisão que nós vimos, o foco aqui não é a posição, mas sim outros aspectos de cada país, como cultura, economia, história, política, entre outras coisas. Há ainda muito debate sobre qual é a melhor maneira de fazer essa regionalização, mas nós tradicionalmente dividimos o continente americano em duas grandes regiões que você pode ver destacadas aqui. Você sabe qual é o nome de cada uma delas? Bom, nós temos aqui a América Anglo-Saxônica e a América Latina, onde fica o Brasil. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa questão de anglo-saxônica e América Latina tem a ver com a língua. A latina, falada muito em espanhol, graças à chegada do Cristóvão Colombo e todo aquele movimento espanhol que ocorreu tanto na América do Sul, mais a oeste, na região onde é a Argentina, Chile, levando até as Ilhas Caribenhas. O Brasil, com a chegada dos portugueses e depois com a União Ibérica, formou-se um conglomerado de portunhol, e depois, aos poucos, o Brasil começou a ter uma linguagem mais própria, mais aberta, e os Estados Unidos e o Canadá, já numa cultura totalmente diferente, uma cultura baseada no inglês que veio de uma linguagem, de uma forma de vida nórdica, que tomou conta do Reino Unido nos séculos 10, 11, e que vão ser influenciadores de toda a cultura inglesa nesse período. Lembrando que a região onde hoje existe o Reino Unido também já foi povoada pelos romanos e sofreu influências desses povos romanos. Mas com a chegada desses invasores nórdicos, houve uma mudança completa para um modelo de vida anglo-saxão, que são nórdicos, que viajaram através de canoas e tomaram as terras do Reino Unido lá no século 10, 11. E quando os Estados Unidos são colonizados pelos ingleses esses que vieram fugidos de uma briga de igreja, que eu já falei para vocês, da briga entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana criada pelo rei. Esses ingleses levaram a sua cultura anglo-saxão. E, através de guerras, eles cada vez mais tomaram terras que eram mexicanas, que eram canadenses, e fizeram os Estados Unidos que a gente conhece hoje. Então, isso fez com que você criasse duas formas diferentes na América. A América Latina e a América Anglo-Saxão. Para aprofundar mais os seus estudos sobre a regionalização do continente americano, vale a pena pesquisar em casa sobre as principais... Temos aí muito o que conversar. Americano, que foi tratado até agora o assunto, vejam que o continente americano é o mais extenso do mundo, né? Então ele vai do hemisfério norte ao hemisfério sul, né? E com isso aí vocês conseguem responder as três questões que nós vamos colocar aí na tela. Então, a primeira delas, o que você já sabe sobre o continente americano? A segunda, quais países você se lembra que fazem parte desse continente? E a terceira, você já visitou o continente americano. Então, vocês vão acompanhar na tela conosco. Nós trouxemos 3 mapas, né, para vocês fazerem essa análise. Então, o primeiro mapa é sobre
biodiversidade, o segundo é sobre densidade populacional e o terceiro é sobre desigualdade de renda. Cada um desses mapas trazem, né, importantes informações e dados sobre indicadores, né, que a gente pode conversar em um outro momento sobre os indicadores e o papel que eles têm para a gente entender diferentes fenômenos e processos no espaço geográfico, mas agora fica a proposta aí para vocês, né, de como a gente vai fazer esse exercício. Então, vamos lá. Então, na tela, né, o nosso primeiro mapa é biodiversidade no mundo. E a questão central, né, que vai mover o nosso diálogo é: onde há mais biodiversidade no continente americano? Então, o nosso indicador aí é o número de espécies. Professor, gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria. Deixa eu falar. Se você observar no mapa, a primeira coisa que vocês vão observar é que isso é um mapa temático. Isso é um mapa caracterizado por enviar informações. Observem que ele tem título, legenda e não tem Rosa 200. Deveria ter. Pelo menos eu não estou enxergando a Rosa 200 aqui. Mas aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste. Oeste e leste. Todo mapa tem que conter essas informações. Título, legenda, Rosa 200 e indicar alguma coisa. Por que se chama mapa temático, professor? Porque você, a partir do momento que você pega um mapa físico esse que você, é como se você tirasse uma foto sem informação nenhuma. A partir do momento que você pega esse mapa físico e coloca informações, você já está dando um tema para esse mapa. Por isso, o nome temático. E você, através de legendas, você dá alguma caracterização. Aqui, nesse caso, vamos observar bem. Ele está falando sobre biodiversidade no mundo. Então, ele deu uma legenda e está falando, ó, aqui você está observando quais os lugares onde há mais tipos de vida animal no mundo. Então, ele está falando, ó, se for roxo, vai ter muito pouco espécies de vidas naquele local. Se for laranja, esse laranja aqui, ó, 41 a 60, há muito mais espécies de vidas animais nesse local. Se for muito mais laranja, quanto mais laranja, mais espécies de vida naquele local. A gente vai observar que aonde que vai ter mais biodiversidade, onde que vai ter mais espécies animais? Com certeza na floresta amazônica, na floresta equatorial da África e também nas florestas aqui na região onde é o Vietnã. Justamente por ser florestas equatoriais, onde há mais possibilidades de vidas, como vocês conhecem, por exemplo, o Amazonas. A maior biodiversidade do mundo está ali. Então, eles pegaram um mapa para representar o mundo e para falar, ó, aqui tem mais vida, aqui tem menos vida. Aonde que a gente encontra menos vida? Ó, a região do Alasca aqui, ó. Aqui já não tem quase vida. Por quê? Porque é tudo congelado. O máximo que você vai ter lá é um peixinho embaixo da água. Ó, a região aqui onde está o norte da Suécia, o norte da Noruega, a região onde está a Rússia. Boa parte da Rússia, apesar do país ser gigantesco, ele é todo congelado. Tem muita pouca biodiversidade na região. Então, quando você fala em biodiversidade, você vai sempre notar que vai estar sempre concentrada onde existe mais floresta, ok? Então, é isso. Quando vocês observarem o mapa, vocês sempre observem título, o que diz a legenda, para vocês entenderem qual a influência que aquele mapa está tentando passar para vocês. Qual a mensagem que esse mapa está tentando falar para vocês. Quando eu pedi o mapa do continente americano, eu já dei o mapa físico para vocês. É só vocês imprimirem, criarem algum tipo de tema. Eu já dei vários tipos de temas lá para vocês. Vocês vão imprimir, pintar à mão, colocar um título, colocar a Rosa dos Ventos,
colocar a legenda, bater 2 fotos e mandar para mim. Uma do continente americano e uma do continente africano. Nossa atividade é essa. Mais ou menos a mesma coisa que ela acabou de passar aqui para gente. Comentário sobre esse mapa? Mas se a gente for analisar, né, a maior quantidade de espécies que nós temos no planeta são nas regiões mais quentes, né? E quanto mais frio for a região, menos espécies nós teremos e menos quantidade aí de variação de biodiversidade. O nome América vem do Américo Vespúcio. Américo Vespúcio era um comerciante italiano que faz um acordo com o governo português. É ele que consegue o primeiro caminho traçado pela costa africana para se chegar às Índias, lá nas grandes navegações de 1412. É ele que informa a monarquia espanhola e portuguesa que a Índia e o continente americano são 2 continentes diferentes, que um não tem nada a ver com o outro. É ele que é homenageado com o continente sendo dado a seu nome. O continente americano foi algo como se fosse uma homenagem a seus feitos a chegar às Índias, a traçar uma rota a chegar às Índias, e esse nome, Américo Vespúcio, é graças a essa pessoa. Tudo bem? A gente observa que nos 2 polos, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, que são as zonas térmicas mais frias do planeta, nós temos uma menor quantidade de biodiversidade. Agora, na região mais central, que nós chamamos de zonas tórridas, né, que é entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, aí nós temos uma diversidade maior das espécies no planeta. Isso. Então, o professor aqui trouxe importantes contribuições. O que ele acabou de dizer é o seguinte, pessoal. O trópico de Câncer e de Capricórnio vão ser linhas traçadas pelos seres humanos que indicam lugares mais ou menos quentes e que, ao mesmo tempo, é muito bom para o ser humano viver. Por exemplo, a gente vive hoje um pouquinho abaixo da linha de Câncer, na linha de Capricórnio. A linha de Capricórnio, ela passa um pouquinho acima, ali onde fica a rodovia dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. Ela passa ali. E a gente está um pouquinho abaixo dessa linha de Capricórnio. É muito melhor você viver para os seres humanos nessa região com um clima mais temperado. Por quê? Porque você vai ter definições melhores do que é verão, do que é inverno, do que é outono, primavera. Você vai ter características de melhor sobrevivência para o ser humano. Ele vai se adaptar melhor quando ele consegue observar as estações do ano. Já para a vida animal, quanto mais quente e mais úmido, melhor. São coisas diferentes. Quanto mais quente e mais chuva, mais possibilidade de água na região, melhor é para o nascimento de animais. Por isso que as florestas são tão cheias de vida. Para análise desse mapa, né? Então, é importante a gente falar da biodiversidade, que cada vez biodiversidade de uma forma bem simples, né? Também é conhecida como diversidade biológica, desculpa, e estuda, traz essa questão das diferentes formas de vida. Então, a gente vai deixar esse mapa para vocês por alguns instantes, para vocês fazerem essa análise. Que é o mapa 2 de densidade populacional, que está na tela. O nosso indicador, então, ele é de densidade populacional no mundo. E vem a pergunta também, onde a população está concentrada? Então, pessoal, vamos fazer uma análise aqui desse mapa aqui que ela passou para a gente. Esquece o resto do mundo, vamos só pegar a América. Onde está a maior concentração de pessoas aqui nas Américas? Observem. Densidade populacional no mundo, esse é o tema do mapa. Ele está querendo demonstrar para vocês aonde existe mais pessoas no continente. Observe que a maioria das pessoas ficam alocadas na região costeira, assim como no Brasil, ó. Sempre na região costeira. Observe aqui na região de Colômbia, Equador, Chile. Mais ao centro do país,
menos pessoas, até muito por causa da floresta amazônica. Já nos Estados Unidos, você tem um outro bolsão. Esse bolsão que você tem mais ao centro é justamente deserto. Aquele deserto não sei se vocês já assistiram, quando eles vão jogar pôquer nos grandes centros dos Estados Unidos, e é uma região extremamente deserta, uma região onde há pouca vida. Então, pessoal, como é que é o nome daqueles grandes centros de jogos nos Estados Unidos? É uma cidade super conhecida. Las Vegas? Las Vegas, isso, muito obrigado. Las Vegas está concentrado numa região desértica, um pouco a leste de Los Angeles. Naquela região, há pouca população naquele local, justamente porque não há como ter muita vida naquela região. Las Vegas, ela foi criada exatamente na busca de fazer com que pessoas vivessem ali. Mas o custo de vida nessa região é muito alto, justamente porque não há recursos físicos, não há recursos naturais suficientes para todos. Então, eles têm que fazer com que esses recursos venham de outros lugares. E, então, faz com que o custo de vida nessa região seja altíssimo. Portanto, a maior concentração de pessoas nos Estados Unidos está a leste, mais perto dos grandes centros, como Washington, como Nova York, como Miami e outras regiões, e a oeste, na região de Los Angeles. Região de Los Angeles, que é contemplada como uma região extremamente rica, de pessoas que vão para essa região em busca de fama, de fazer fortunas através da indústria cinematográfica americana, e também em busca de uma oportunidade de vida diferente daquela que é mais industrializada na região leste do continente americano. Ou seja... Hollywood? Não, a região de Chicago, a região de Detroit, a região de Montana, são todas regiões extremamente industrializadas. E essas pessoas que vão para Los Angeles, elas buscam exatamente o contrário disso. Elas buscam a fama, o dinheiro, através do estrelato, ou conseguir empregos mais simples, que não estão tão ligados à questão industrial americana. Já na América Latina, aquele processo de densidade populacional, em que as pessoas elas começam a viver na região costeira e devagar está indo para o centro do continente, faz com que a maior conglomerado de pessoas ainda se restrinja à região costeira das Américas. Então, mais alguns instantes para vocês observarem... Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Só uma coisa, pessoal. Se vocês pararem para pensar, vocês vão observar que esses mapas têm sempre alguma influência, tem sempre algum recado para vocês. E esse recado, se a gente observar, é justamente isso, os porquês desses bolsões no continente americano. Por que nas Américas existe um bolsão na região amazônica? Por que existe um bolsão no continente americano, nos Estados Unidos? Esse é mais ou menos o recado, se você parar para pensar. Alguma dúvida? Professor, uma coisa aqui. A área de Los Angeles fica perto, tipo, não fica muito longe da área desértica também, né? Não fica. Los Angeles, para quem não sabe, ele é uma região costeira também. É uma região que está... inclusive, praias muito famosas, como a praia de Malibu, fica na região costeira de Los Angeles. Só que, se você andar mais ou menos 100 quilômetros, algo em torno de São Paulo a Campinas, você já vai encontrar um grande deserto. Sim. Mas, diferentemente dos grandes desertos,
Los Angeles é banhada por rios. Rios que saem lá do Canadá e do Alasca e vêm atravessando toda a rota costeira americana. Por isso que são regiões totalmente diferentes. Uma com recursos naturais e outras desérticas. Ah, sim, sim. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Imagine, vamos parar para pensar aqui em São Paulo. Imagine que você tem um Tietezão. Só que se você parar para pensar, o Tietê ele começa lá na Salesópolis e vai em direção ao centro de São Paulo. Pelo menos a rotação da água é essa. O fluxo da água é essa, vai para o centro de São Paulo. Se você parar para pensar no mapa dos Estados Unidos, o fluxo é o contrário. A água começa a descer lá do Alasca, lá das geleiras do Alasca. E elas vão percorrer todo o litoral americano na região oeste. Isso vai fazer com que essa região seja extremamente rica para a produção, por exemplo, de agricultura, de plantações. Essa região, ela cresceu em torno desse movimento agrícola nos Estados Unidos. Ah, sim. Obrigada. Lembrando, pessoal, que a rota das águas, ela vai girar imagine o planeta. Apesar de o planeta ser redondo, a rotação da água é totalmente diferente. Vamos pegar o sul, aqui o Brasil. A água sempre vai percorrer da região costeira para o centro. Nesse sentido, vocês estão observando como é que fala? O mouse aqui, ó. Uhum. Vai ser sempre nesse sentido, ó. Sempre dessa forma. Aqui na região norte, na região dos Estados Unidos, a região do Alasca, vai ser o contrário, do norte para o sul. Do norte para o sul. Como se aqui fosse o centro do mundo, ó. As águas, elas meio que se encontram aqui, ó, no centro. Mesma coisa acontece no Rio Nilo. O Rio Nilo ele vai nascer aqui e vai percorrer todo esse percurso aqui e vai ir até o centro do continente. Beleza? Então, sempre nesse sentido. Se nasceu aqui, vai percorrer de cima para baixo. Aqui tem um rio importante para a história da Europa, que um dos rios é o rio Sena, o rio Rennes, que fica na Alemanha, rio Rennes, que era acesso dos vikings aos outros países europeus, e ele corre nesse fluxo, de cima para baixo. E os vikings usaram muito esse modelo de águas para invadir diversos países. Em analisarem esse mapa e trazer a resposta para a gente. Bom, pessoal, acho que até já. América é isso aí. Beleza? Vamos agora para África. Personalidade. É sempre importante a gente lembrar vocês no início das nossas aulas. São as características de localização que nós utilizamos em geografia. Obrigada, professor. E para falar um pouco mais da divisão geográfica, né, do continente africano, a gente agora vai acompanhar o vídeo da professora Mariana Martins, que vocês já conhecem das nossas outras aulas. Ela, nesse momento, ela não está aqui no estúdio conosco, né, devido ao isolamento social, mas ela preparou com muito cuidado, né, um vídeo que vocês vão acompanhar agora. O vídeo ele tem um tempo considerável de duração, então não saia daí, acompanhe, registre no seu caderno, registre as suas percepções, as suas descobertas, e daqui a pouquinho a gente volta a conversar um pouquinho mais. Até já! Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Mariana. Eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre África. Sempre que eu penso nesse continente e quão complexo ele é, eu me lembro da obra de Malik Sadibé,
um artista de um país do norte da África chamado Mali. Esse daqui. O Mali, em 1960, tinha acabado de conquistar a sua independência da França. E o seu primeiro governo, como país independente, foi bem repressivo. Chegou, inclusive, a definir um toque de recolher para a população. Nesse momento que existia no país um misto de liberdade e opressão, os jovens tinham uma interessante forma de resistência. Eles marcavam festas para depois do toque de recolher, e lá eles iam, vestindo roupas ocidentais, para ouvir e dançar músicas dos Estados Unidos, como rock e blues. O Malik Sabibé, aquele artista que eu estava falando, ele ia nessas festas e fotografava o que estava acontecendo. Essa daqui é uma das fotografias dele que eu mais gosto. Ela foi tirada em 1962 e se chama Olha Pra Mim. É ótima, não é? Eu gosto também porque ela indica, representa o que estava acontecendo com os jovens do Mali nesse período. Mas veja só, ela representa o que estava acontecendo nesse país e não em toda a África. Outros países desse continente, como Angola e Argélia, por exemplo, ainda estavam no meio do seu processo de luta pela independência. Apesar desses mais de 50 países fazerem parte de um mesmo continente, cada um deles possui uma história, possui características específicas que a gente precisa conhecer melhor. Vamos lá? Essas informações sobre esse continente a partir da leitura de mapas. Por isso, vale a pena a gente antes retomar algumas coisas. A primeira delas é o fato de que a África é um continente formado por diversos países diferentes. E você consegue identificar esse continente aqui no mapa? Ah, muito bem. Outro ponto importante é que o continente africano é o único que é atravessado pelas duas principais linhas imaginárias que usamos na cartografia. A linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Como vocês viram, a África é formada por muitos países. Para ficar um pouco mais fácil, então, de estudar esse continente, nós podemos subdividi-lo em algumas regiões. Vamos ver agora... Só um pouquinho, pessoal. Ela recebe um pouco da linha divisória de Câncer, aqui em cima, ó. Aqui em Câncer. E abaixo, aqui, ó, na linha de baixo, a linha de Capricórnio. Então, ela recebe todas as linhas imaginárias. A do Equador Central, que é a divisão do mundo entre Norte e Sul. Greenwich, que é o marco zero do horário de Londres. É como se Londres fosse em horário zero. E a partir do seu leste, você marca 1 hora, 2 horas, 3 horas. E a oeste, menos 1 hora, menos 2 horas, até se completar 24 horas lá na Austrália, na Oceania. E também, ela também contempla os dois marcos, que é o Capricórnio e Câncer, que vão ser zonas temperadas. Então, observem que aqui há uma diversidade gigantesca em relação ao físico, modelando a paisagem. Você vai ter regiões extremamente quentes e regiões temperadas, como a África do Sul, que se assemelha muito à Argentina em relação ao clima. Você vai ter regiões desérticas, que recebem poucas chuvas ao norte, e você vai ter regiões semelhantes à Amazônia, cheias de florestas, na região aqui perto da linha do Equador, chuvosas, com florestas. Além disso, você também tem a ilha de Madagascar, que é uma grande ilha que fica separada do continente, mas que tem as mesmas características, por exemplo, das outras regiões africanas. E que há uma grande diversidade
de animais. Aqui nessa região de Madagascar, apesar de ser uma ilha separada do continente africano, existem diversas espécies únicas nessa região que vão ser principalmente modelos para desenhos americanos. Vários e vários desenhos americanos partiram de animais que nasceram em Madagascar. Vocês assistiram alguns já, né? Aquele filme de Madagascar mesmo, que passava no cinema americano. São animais que só existem nessa região. Uma biodiversidade gigantesca. Vou fazer só alguns parênteses. A sociedade humana, ela cresceu nessa região mais ao sul da África. Então, os primeiros seres humanos descendem dessa região da África. Posteriormente, eles foram para outros países no mundo. As migrações ocorreram nessa migração do mundo. Existem, como ela falou, 51 países diferentes na África, mas existem milhares de etnias. Ou seja, quando você fala em África, você tem que tomar muito cuidado, porque a África é como se fosse a América. Você tem paulistas, você tem cearenses, você tem catarinenses, você tem argentinos, você tem chilenos, você tem mexicanos, você tem americanos, você tem canadenses, você tem diversas sociedades que vivem na África, que são umas diferentes das outras. Então, quando a gente fala em africano, toma muito cuidado para não chamar eles de todos iguais, porque eles não são iguais. Assim como cada cultura nas Américas tem a sua própria cultura, lá eles também preservam a sua cultura. E não gostam de serem chamados de africanos, de uma forma geral. Porque eles não se sentem iguais uns aos outros. É a mesma coisa de você chamar o brasileiro de argentino. O brasileiro vai te mandar para aquele lugar. Porque o brasileiro não gosta de argentino. E vai chamar um americano de brasileiro. O americano vai querer matar você. Os americanos são extremamente racistas com os latino-americanos. Eles não aceitam que eles são iguais aos latino-americanos. Acontece a mesma coisa na África. Eles são povos totalmente diferentes uns dos outros. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que esse povo hoje está extremamente dividido. Essa divisão ocorreu não no período das colônias, lá com a chegada dos portugueses, quando eles começaram a enviar africanos da África para as Américas. Quem enviava escravos da África para as Américas eram os portugueses, mas quem capturava os africanos eram os próprios africanos. Os africanos tinham diversas cidades muito fortes. Então, os europeus jamais, durante o período colonial, invadiram as terras desses povos tão poderosos. Existia um acordo para que os africanos vendessem essas pessoas em troca de algum tipo de riqueza enviado pelos europeus. Tanto que existiu, naquele período, o comércio triangular. Os navios saíam carregados de bugigangas, que dizem o termo usado, da Europa para a África, para serem trocados por escravos. Esses navios eram carregados de escravos e levados às Américas. Os escravos eram deixados nas Américas e carregados de monoculturas, como pau-brasil, como cana-de-açúcar, como café, e levados à Europa. Para quê? Para que o custo da viagem seria pago graças ao envio de sempre ter produtos dentro do navio. Você sempre fazia 3 percursos para você poder ganhar mais em cima da viagem. Então, o acordo que existia entre os europeus e os africanos era que os europeus ficassem até a costa, e ali haviam trocas. Os europeus deixavam as bugigangas, as coisas que eles achavam importantes, como cavalo, como armas, como espelhos, como
eletroportáteis que existiam na época, eletroportáteis não existiam na época, materiais portáteis que existiam na época, e em troca eles davam escravos para os portugueses. Os portugueses pegavam esse escravo e levavam para as Américas. Mas jamais houve qualquer tipo de controle dos europeus contra esses povos africanos. A divisão da África, como a gente conhece hoje, ocorreu no período depois, o período do imperialismo, que foi lá em 1892, onde ocorreu um congresso em Berlim, onde chamou todas as nações influentes da época, e eles dividiram a África para que cada um ficasse com um pedaço. Ô, professor. Deixa eu só terminar um minutinho. Tá. Quando esses países importantes do período imperial se juntaram para lutar todos juntos contra essas fortalezas africanas, foi aí que eles conseguiram tomar conta dessa região. Foi necessário que todas as potências mundiais se unissem para lutar contra essas fortalezas africanas. Em 1892 ocorreu o Congresso de Berlim. A região africana sofreu por mais de 20 anos as invasões desses países europeus que tomaram para si cada partezinha do continente europeu. Tanto que você tem regiões na África que se falam espanhol, você tem regiões na África que você fala holandês, tem regiões na África que você fala o inglês, várias e várias línguas que foram acordadas nesse Tratado de Berlim em 1890. Então, tomem cuidado com essas duas coisas. Primeiro, o povo africano não é igual. Segundo, quem escravizou os africanos foram os próprios africanos. A divisão africana, como a gente conhece hoje, é graças a uma luta entre os africanos contra as potências mundiais em 1890, que fez com que fosse repartida toda a terra para os europeus, para que eles pudessem utilizar da terra em prol da sua indústria. Essas terras tinham como principal objetivo você enviar monoculturas ou produtos primários para a Europa para atender a demanda industrial. Então, esse era o objetivo central da tomada dessas regiões africanas. Você toma para si essa cidade, esses locais, e fazem com que essas regiões sejam produtoras de produtos primários para envio à Europa para as indústrias. Por fim, você tem regiões na África que são extremamente desertas e faz com que haja, principalmente nessa região aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Essa região aqui, ela é extremamente deserta. E você faz uma separação entre a região... Pessoal, desligam o microfone, só para me terminar, por favor. Você tem uma região deserta, é como se fosse uma barreira natural. Essa barreira natural é o deserto, e ela faz com que a região ao norte seja mais caracterizada pela migração europeia e também do Oriente Médio. Por isso as pessoas são mais brancas, assim como no Egito, as pessoas são brancas. O Egito Antigo existiam pessoas mais negras. Hoje, elas sofreram tanta influência da questão dos europeus e também da região do Oriente Médio que a pele dessas pessoas clarearam. Na região ao sul, onde a gente conhece, as pessoas são mais negras, justamente porque elas sofreram pouca influência dos europeus e das regiões do Oriente Médio. Essas pessoas... Elas são normalmente guerreiras de natureza. Essas pessoas, elas têm uma cultura totalmente própria, e é daí que surge aquelas religiões, como a gente fala, as religiões africanas, candomblé, banda.
São religiões que acreditam que o Deus é a natureza. A natureza é o Deus deles. E eles conseguem influenciar o Deus através de algumas cerimônias. Diferentemente da região norte, que vai sofrer muita influência do período islâmico, onde ocorreu a ascendência de Maomé. Quando o islamismo se torna uma região super importante, ocorre que há uma grande migração de islâmicos para essa região ao norte da África e obriga as pessoas a se tornarem islâmicas. Obriga como? Falando da seguinte forma, ou você se torna islâmico, ou você vai virar escravo, para que eu te corrija. Vou te dar a oportunidade de você se tornar islâmico. Entre virar islâmico ou virar escravo, a pessoa preferia virar islâmico. Aqueles que não concordavam, morriam. O que salvou as demais regiões africanas de sofrer essa influência da religião islâmica foi exatamente o deserto. O deserto impediu que esses islâmicos influenciassem a região mais ao sul da África. E fez com que você criasse dois modelos religiosos diferentes nessa região até os dias atuais. Não que o catolicismo também não se infiltrou, mas com menos presença. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Não. Tudo bem até aí? Posso continuar? Por mim, pode. Uhum. Posso continuar? Professor, Uhum. eu teve um problema aqui, eu entrei, na hora que você começou a falar da África, eu parei de ver. Tem como dar uma passada por cima do começo? Depois você assiste o vídeo, tá gravando. Ah, tá, valeu. Mais fácil, né? Eu falei tanto que eu nem lembro mais por onde começar. Tradicionais de subdividir o continente africano. A primeira divisão que nós vamos considerar é a proposta pela União Africana, uma organização criada em 2002 para promover o desenvolvimento do continente. Ela considerou principalmente a pessoal, esqueci de falar. Aquela retomada do Império Mundial em cima dos africanos só passou a acabar na segunda metade do século XX. Os africanos conseguiram as suas independências desses impérios europeus a partir dos anos 30, dos anos 40, e só foi concluído a partir dos anos 80. Então, mais uma vez, eles passaram por mais de 100 anos subjugados por esses países europeus. São dos países dentro do continente africano, chegando a 5 regiões. Você tem ideia de qual deve ser o nome de cada uma delas? Vou dar um tempo para você pensar. Eu vou dar uma dica, hein? A região ao sul é subsaariana, a região ao norte é setentrional. Agora, essas 5 regiões eu não faço ideia. Pronto? Bom, essas regiões aqui são África do Norte, África Ocidental ou África do Oeste, África Oriental ou África do Leste, África Central e África Meridional ou África do Sul. Pessoal, essa região da África Oriental é onde nasce o café. A origem central do café no mundo é daqui dessa região da África Oriental. Sabe como que eles descobriram o café? Um dia um cavalo tomou aquela frutinha do café. Começou a comer aquela frutinha do café. E o cavalo ficou extremamente animado. 2, 3 dias sem dormir. O pessoal pegou aquela frutinha, começou a pesquisar aquela frutinha, e a gente chegou ao café que a gente conhece hoje. Aqui um detalhe muito importante. Existe no continente africano um país chamado África do Sul, que é esse destacado aqui. Tome muito cuidado para não confundir esse país com a região ou com o continente. Tudo bem? Há ainda
Falando de uma outra maneira de dividir Esse país é tão importante que a gente devia fazer uma aula só sobre ele. a África, a partir de características sociais, políticas, econômicas e geomorfológicas dos países. No porção norte desse continente existe uma importante formação chamada Deserto do Saara, que você já deve ter ouvido falar. Aqui nessa imagem de satélite, ela aparece nessa porção mais clara. Por diversos motivos, os países localizados nessa região têm características sociais, políticas e econômicas diferentes das dos países que estão ao sul do deserto do Saara. Justamente porque ocorreu o quê? As invasões islâmicas no século XV, que vão influenciar a cultura desses povos até os dias atuais. Por isso, nós tradicionalmente dividimos a África em duas grandes regiões, a África saariana e a África subsaariana. Ok? É isso. A partir dessas divisões e do que retomamos aqui, vai ficar mais fácil para você ler e interpretar informações em mapas temáticos do continente africano. Para aprofundar os seus conhecimentos, vale a pena tentar identificar a localização de alguns países africanos, como aqueles mais relacionados à história do Brasil, como Moçambique, Angola e Congo. Espero que tenha gostado. Tenha uma boa aula. Esses países falam português e também foram, assim como o Brasil, colonizados pelos portugueses. Por isso, a proximidade da língua e também da cultura com os brasileiros. E até uma próxima vez. Tchau. Muito bom. Parabéns ao vídeo, professora Mariana, destacando aí o continente africano, as suas características. Correto, professora? Obrigada, Antônio, é isso mesmo, né? A professora Mariana trouxe uma caracterização geral muito importante. É importante sempre a gente pensar essas diferentes formas de se regionalizar o continente africano, desculpa. E agora a gente trouxe para vocês algumas questões, né, para ampliar o nosso diálogo. Acompanhem conosco na tela, por favor. Então vamos lá, professor. Vamos dialogar, né? Aproveitar. Usem o chat aí para estar respondendo as questões. A primeira delas é: o que você já sabe sobre o continente africano? A segunda: quais países você se lembra que fazem parte desse continente? E a terceira: nós podemos dividir a África em duas grandes regiões. Quais são elas? Então participem no chat. O importante é vocês participarem, darem dinâmica para a nossa aula. Lembrando que o chat é para a aula e para as respostas, né? Então aproveitem. Nós vamos dar alguns minutinhos para vocês e manter aí na tela as questões. Bastante, né? Tem bastante presença aí dos alunos aí respondendo. Responderam bastante. Então, muitos de vocês conhecem, né, principalmente aqueles países que disputam, né, campeonatos esportivos, né, ou como os que a Mariana citou no vídeo, né, que tem uma relação mais próxima com o Brasil. Então, só para a gente citar alguns países, né, a gente pode citar o Quênia, Argélia, Egito, Etiópia, Serra Leoa, Senegal, são alguns exemplos aí com análise de documentação já existente. Visa a elaboração de mapas, os resultados. A cartografia é um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, que tendo como base os resultados de observações diretas ou análise de documentação já existente. Visa a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão gráfica ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização. Essa definição, né, é do IBGE, um instituto que muitos de vocês já conhecem, né, buscam sempre referências, informações para os seus estudos na geografia. A próxima tela, a gente tem uma definição muito rápida de mapa, né, a gente está aqui relembrando alguns pontos com vocês, que mapa significa a representação no plano dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda ou de parte da superfície terrestre. Então, ao longo da vida escolar,
vocês já tiveram contato com diferentes mapas, né? Diferentes representações aí, e é importante que cada vez mais vocês conheçam e aprofundem os seus conhecimentos. Dentro da cartografia, a gente tem a cartografia temática, né? Então acompanhem também essa anotação, que tem como objetivo gerar a representação das informações geográficas referentes a um ou vários fenômenos, que podem ser físicos ou sociais, de todo o planeta ou de uma parte dele. Então, como exemplo de mapas temáticos, a gente tem os geológicos, o de vegetação, os climáticos, de população, entre outros tantos mapas.